dia, turma do oitavo ano, tudo bem com vocês? Vamos para a correção da nossa atividade de geometria, tá? Ainda sobre volume, tá? E nós temos essa questão 6 aí, que ela se encontra aí na página 232. Nós vamos resolver a 232 e aí a 233 fica como agenda para vocês fazerem aí, tá certo? Aí, pessoal, o que nós temos aí, ó? Pintamos um cubo de cor azul e depois cortamos em 27 cubinhos. Esse cubo aqui, ó, ele foi todo pintado de azul, de modo que todas as faces dele aí, ó, foram pintadas de azul, inclusive aqui a base, ok? Então, beleza. Aí o que fez? Partiu ele agora em 27 cubinhos, né? Então, 3, 3 e 3. A pergunta: assinale quantos cubinhos teremos com letra A, uma única face pintada. Ele só quer, pessoal, os cubos que tem uma só face pintada. Isso vai acontecer, pessoal, aqui, ó, onde eu estou pintando. Aqui só vai ter essa face pintada. As outras não vão ser pintadas porque a tinta só cobriu essa parte, essa parte. Onde mais eu vou ter uma? Eu vou ter uma aqui. Eu vou ter uma no meio aqui desse lado. Eu vou ter uma no meio desse, forma 4. Eu vou ter aqui só uma aqui, 5. Uma na base, 6. Então você vai assinalar o X aí, ó, em 6. Ok, pessoal? Aí agora ele quer que você ache que quantos cubinhos desses 27 aí vão ter duas faces pintadas. Aí nós vamos voltar no desenho lá para identificar onde que nós vamos ter duas faces pintadas. Olha só. Pessoal, aqui eu terei duas. Aqui, uma, duas, três, aqui não conto. Aqui eu terei duas. Aqui eu terei duas. Uma, duas, ó. Tá vendo? Aqui eu terei duas. Aqui eu terei duas. Aqui duas. Aqui também duas. Aqui também duas, ó. Aliás, isso. Aqui eu já não vou contar. Opa, estou errado aqui. Não vou contar aquelas não, ó. Vou apagar. Essa eu terei três. Essa eu terei três. Essa eu terei três, ó. Eu só quero duas. Então aqui, aqui. Vou apagar esse daqui também. Aqui também, aqui. Então pensa bem. De cada face, né? Eu estou tendo aí 4 que tem duas faces pintadas. Mas eu não vou considerar, por exemplo, 4 vezes 6, que dá 24. Não. Por quê? Olha só. 1, 2, 3, 4. Eu já não conto esse aqui desse lado. Desse lado, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí eu vou ter mais duas aqui, 9. Mais 3 aqui, né? 10 aqui. Mais duas aqui, 12. Ó. Então, as faces pintadas aí que correspondem às duas faces são 12. É só você ter uma visão aí geral da figura que você consegue. 3 faces pintadas são 8. Aqui é 3, ó. Tá vendo? Aqui é 3. Aqui é 3. E aqui é 3, ó. Então, 4 em cima e 4 na base dá um total de 8. Aí você marcaria aí, ó, o X no 8. E aí, nenhuma face pintada, pessoal. É apenas o bloco que vai ficar no meiozinho aqui, ó, sem receber tinta, tá? Temos esse bloco aqui, e depois nós temos o do meio que não recebe tinta, então apenas 1. Você marcaria aqui o X no 1. Na figura a seguir, cada quadrado tem lado medindo 3 centímetros, né? Então nós temos 3 aqui e 3 aqui, né? E aí o que ele quer, né? Para você calcular, aí vem a pergunta, né? Se todos forem dobrados para cima,
e com uma fita adesiva, né, uma fita adesiva for colada ao redor deles para fixar qual será o volume dessa caixa. Então é claro, né, se todos têm lado medindo 3 centímetros, na hora que você unir isso aí, você vai ter um cubo, né? Então o volume do cubo vai ser dado por a aresta elevada à terceira potência. Eu faço aresta vezes aresta vezes aresta, né? Então, como o cubo são todos os lados iguais, as arestas são iguais, então a aresta à terceira. Como é de 3, aí eu vou colocar aqui 3 no lugar da aresta elevada à terceira, e aí o meu volume fica sendo 27 centímetros cúbicos. Ok, pessoal? Simples assim. Agora, pessoal, junte-se a 2 colegas para realizar essa atividade. Um barracão foi construído como mostra essa figura aí. Pessoal, temos esse barracão aí. Pede para calcular o volume dele. Nesse caso, pessoal, é necessário que a gente faça a decomposição dessa figura em blocos retangulares e em prismas. De que forma que você pode fazer isso aí? Eu fiz essa divisão aí em amarelo, ó. Então eu vou ter essa figura aqui. Figura 1 vai ser esse paralelepípedo aqui, ó, como se fosse um formato de uma caixa, com as dimensões aí, ó, 8, 12 e 5 de altura, ok? E a figura 2 fica sendo esse prisma aqui, ó, de base trapezoidal. Um prisma de base trapezoidal, pessoal, é que ele tem uma das suas bases um trapézio, é o que nós percebemos aqui, ó, desse ponto até esse ponto, até esse ponto, até esse ponto é um trapézio. Então é um prisma de base trapezoidal. Então o que eu vou fazer? Eu vou calcular o volume 1, que é o volume da caixa, né? Que representa essa parte aqui, ó, onde eu estou passando a tinta vermelha. E aí depois eu calculo o volume 2, que é do prisma de base trapezoidal. Então vamos lá, ó. Primeiro eu calculei o volume da caixa ou volume do paralelepípedo. Então eu fiz volume, a fórmula que a gente está utilizando é essa, Bzão vezes C, onde C é a altura. E aí eu achei Bzão primeiro, a área da base. A área da base, eu peguei esse 8 e multipliquei pelo 12. Ó, 8 vezes 12 deu Bzão 96 metros quadrados. Aí agora eu só uso a altura aqui 5 para calcular o volume. Então o volume é igual a 96, que é Bzão, estou substituindo o Bzão aqui por 96, e vezes C. C é a altura da minha figura 1, que é 5 metros. Está aqui o 5. Volume é igual. Aí o que nós vamos fazer? Multiplicar 96 vezes 5. 96, pessoal, vezes 5, 480 metros cúbicos é o volume do paralelepípedo. Agora eu vou fazer, pessoal, o volume do prisma de base trapezoidal, que é calculado como, pessoal? Nós vamos calcular a área da base primeiro. Então eu vou tomar a base dessa figura 2 aqui como se fosse o meu trapézio e eu vou calcular a área desse trapézio. Então a fórmula do volume de toda a figura é Bzão vezes C. Aí eu vou achar Bzão, que é a área da base, e a base é um trapézio. Como é que calcula a área do trapézio? A gente faz a base maior, Bzão, mais a base menor, B minúsculo, vezes a altura A e dividimos por 2. Isso vai ser igual. A base maior do trapézio mede 8, porque daqui até aqui é 8 metros. Então a base maior, 8 metros também. Mais a base menor aqui, ó, é 3 metros, está aqui o 3, vezes a altura dele ele colocou aqui que é 4 metros, ó, está aqui o 4. E dividimos tudo por 2. 8 com mais 3, pessoal, dá 11. 11 vezes o 4 dá 44. Dividido por 2, eu acho 22
metros quadrados é a área da base. Aí agora o que eu vou fazer? Volume é igual, Bzão, já encontrei, deu 22, está aqui, substitui o Bzão, ó, pelo 22, vezes agora a altura da figura. A altura do prisma de base trapezoidal é a mesma da caixa que eu considerei aqui no caso, ó, 12, né? Eu estou calculando como se essa figura aqui, a base fosse o trapézio, a altura fosse o 12, tá? Então, vezes 12. Então, o volume é igual a 22 vezes 12, 264 metros cúbicos. Volume total, eu vou somar o volume 1, que é o volume do paralelepípedo, né, da caixa 1, deu 480, mais esse volume do prisma de base trapezoidal, que foi 264. Somou os dois, 744 metros cúbicos. Tá certo? Questão 9. Esta atividade também deve ser feita com dois colegas, tal. A seguir temos o desenho da base de um prisma. Pessoal, isso é um prisma, tá? E aqui só mostra, pessoal, a base dele. E informa qual é a altura. A altura é 8. Essa é a base, tá? O que ele pede? Em cada caso, calcule o volume. Dê uma dica. É necessário decompor as figuras. Então, olha o que eu fiz. Ó. Dividi essa figura aí em um retângulo e um triângulo. E como é que ficou aí as medidas? Ó, o retângulo, pessoal, ele continua com 13 nessa parte aqui, ó, e a altura dele 16, beleza. Já o triângulo, desse ponto onde eu dividi até a ponta aqui, ó, ficou 27, porque eu tinha 30 e ao passar aqui o corte, 30 perdeu 13. Se 30 perde 13, então 27 é a base do meu triângulo. E como é que fica essa altura aqui do meu triângulo? Aí eu considero desse ponto até esse 5. Como ao todo é 16, e aí eu passei um corte aqui, ó. Então, desse ponto até esse ponto, mede 11, ou seja, eu dou desconto de 5 no 16. Então, mede 11. Então, vamos lá. Primeiro, pessoal, eu vou calcular a área da base, tá? Então, eu vou calcular a área dessa figura aqui como se ela fosse a minha base. Como é que fica isso? O volume, né, a gente sabe que vai ser o Bzão vezes C. Mas primeiro eu vou calcular a área da base, que é o Bzão. Bzão, pessoal, vai ser a área do triângulo mais a área do retângulo. Primeiro eu vou calcular a área do retângulo. Vou pegar o 13 daqui, ou daqui, né, e multiplicar pela altura 16. 13 vezes 16, 208. Beleza, essa é a área do retângulo. Agora eu vou para a área do triângulo. Como é que eu calculo a área do triângulo? Eu vou pegar a base 27, está aqui, multiplicar pela altura 11, está aqui, e vou dividir por 2. 27 vezes 11, 297. Dividido por 2 dá igual 148,5, se você fizer a divisãozinha aí, 148,5. Agora o meu Bzão do meu volume aqui, ó, que é Bzão a área da base, vai ser o quê? A soma das duas áreas, né? A área do triângulo com a área do retângulo. 208 mais 148,5, 356,5 é o meu Bzão. Aí o que eu faço para calcular o volume agora? Ó, a fórmula, Bzão vezes C. Bzão 356,5, achei anteriormente, vezes a altura que ele informa aqui, ó, a altura é 8, então vezes 8. 356,5 vezes 8 deu 2.852 centímetros cúbicos, é o volume aí desse prisma. Ok, pessoal? E aí nós temos uma letra B, onde nós temos isso aqui, ó, como base. Aí ele informou que a altura é 2, e aí vamos encontrar então esse volume aí dessa figura. Aí eu fiz a divisão dela, eu fiz a decomposição dela em um retângulo e uma meia circunferência, tá? Aí, pessoal,
a medida que fica, né, na separação das figuras em retângulo e meia circunferência é esse 4. Ou seja, o dobro desse raio aqui que ele oferece, né? Então o diâmetro da figura é 4. Por que eu preciso desse 4, pessoal? Porque eu não tenho esse lado aqui, ó, onde eu estou passando aqui o laser, né? Eu não tenho esse lado. Então ele vai medir quanto? 7. Vai ser esse 4, que é o diâmetro da meia circunferência, ou seja, o dobro do raio. Então 4 mais esse pedaço 3. Então 4 com mais 3, 7. Tá aí o 7. Aí nós vamos calcular então esse volume, né? Calculando primeiro a área da base, ou seja, a área dessa figura aqui, tá? De toda essa figura que inclui o retângulo mais a meia circunferência. Então a área da base, que é o Bzão, vai ser a área da meia circunferência mais a área do retângulo. Primeiro eu vou calcular a área do retângulo. Então eu vou pegar o 7, que é a base, e multiplicar pela altura aqui, ó, que é 2. Então a área do retângulo é 7 vezes 2. A área do retângulo, 7 vezes 2, 14. Agora a área da meia circunferência, eu vou fazer o quê? Ó, a fórmula π vezes raio ao quadrado, só que eu vou dividir ao meio por se tratar de meia circunferência. Valor de π, 3,14 vezes o raio da meia circunferência está aqui, ó, é 2. Então fica 2 ao quadrado. Tudo isso dividido ao meio, que é meia circunferência, que é igual, desci o 3,14, 2 vezes 2, 4. 3,14 vezes 4 multiplicado deu 12,56. Dividido por 2, 6,28. Aí agora para mim o que eu faço? O Bzão, que é a área da base, é igual, eu vou pegar a área do retângulo 14, somar com a área da meia circunferência, que deu 6,28. 14 com 6,28, 20,28. Volume é igual Bzão, que é a área da base, vezes a altura C. O Bzão foi 20,28, eu coloquei aqui, e multiplico agora a altura que ele ofereceu. Ó, a altura é 2. Está aqui o 2. 20,28 multiplicado por 2 deu 40,56 centímetros cúbicos. Esse é o volume aí da nossa figura. Ok, pessoal? Tranquilo aí. Bom final de semana para todos.